Quando você não entende um texto da Bíblia, você fica estudando e orando, estudando e orando, estudando e orando. Você vai chegar num momento em que vai dar um clique na sua mente, assim, ó. Dá um clique, um estalo na sua mente e a coisa se abre. E você enxerga o que você não estava enxergando. Isso aconteceu comigo, isso acontece com as pessoas. Quando eu comecei a escrever os livros do Apocalipse, irmãos, foram vários anos, muitos anos escrevendo. Capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 2, capítulo 1, verso 3, verso por verso, verso por verso. E a minha preocupação era o capítulo 17, porque eu não entendi o capítulo 17. Não o começo do capítulo 17. O começo do capítulo 17 é muito simples, irmão. Até o verso 7 tudo é simples, o capítulo 17. Mas quando chegava no verso 8, a minha cabeça dava um nó. No verso 8, verso 9, verso 10. Eu dizia: Senhor, eu não entendo isso aqui. E ele me dizia: você não entende esse verso, mas você está escrevendo o capítulo 1, você não está no 17 ainda. Não é desculpa para você não fazer o que você já sabe que deve fazer, você usar como desculpa uma coisa que você ainda não entendeu. Você não entendeu aquilo, mas isso aqui você entendeu, então pratique. E quando você começa a praticar o que você entendeu, Deus vai preparando a sua mente para entender o que você não entendeu. E assim foi, capítulo 2, capítulo 3. E eu sempre orando: Senhor, o capítulo 17, verso 8 em diante eu não entendo. Continue, Samuel, continue. E foi anos, irmãos. Até que chegou uma noite que eu terminei de escrever o capítulo 17, verso 1, verso 2, cheguei no verso 7. E aquela noite eu terminei o verso 7 e disse: Senhor, agora o próximo é o verso 8, eu não entendo ainda. Fui dormir, acordei de madrugada, e então, quando eu abri a Bíblia, no capítulo 17, verso 8, no dia seguinte, e eu comecei a ler o verso 8, e a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Este é Satanás. A besta do abismo é Satanás. E irá à perdição, Satanás, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Eu disse: eu parece que já li esse verso antes, em outro lugar. Parece que eu já li esse verso em outro lugar. Voltei para capítulo 13 e o verso 8, e li o verso 8 do capítulo 13: e adoraram-na todos os que habitam na terra, sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. João copiou aqui o capítulo 17, verso 8, ele copiou essa última parte do verso 8, ele copiou do capítulo 13, verso 8. Mas aqui no capítulo 13, verso 8, está falando da besta que subiu do mar, poder papal. E aqui no capítulo 17, no começo do verso 8, está falando da besta que subiu do abismo. Mas no final do verso 8, é uma cópia do verso 8 do capítulo 13, que fala da besta que subiu do mar. Então aqui são duas bestas. Queridos, deu um estalo na minha mente assim, e eu comecei a sorrir, a rir. Falar: Senhor, como é que eu não percebia isso antes? São duas bestas. É a besta que subiu do abismo, que é o dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres, e a besta que subiu do mar, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. A que carrega tem 7 cabeças e 10 chifres, e a que está sendo carregada também tem 7 cabeças e 10 chifres. Só que aqui ela está sendo chamada de prostituta. Mas a prostituta daqui é a mesma besta que subiu do mar, do capítulo 13. E o Senhor colocou as duas no verso 8. Mas primeiro apareceu a besta que subiu do abismo. Então o verso 9 começa falando da besta que subiu do abismo, igual o verso 8. Começa falando de uma para depois falar da outra. A que fala primeiro é qual?
a besta que subiu do abismo. A que fala em segundo lugar é a besta que subiu do mar. Essa é a sequência do verso 8. Esse é um mistério, irmãos. Por isso o verso 7, Deus disse: eu vou te falar agora, João, um mistério. Estão vendo o verso 7? Vejam o verso 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher. Eu vou te contar o mistério dessa prostituta. Ela é a besta que subiu do mar. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres e um diabo. Outro segredinho, é um mistério que está sendo contado pelo anjo para quem? Para João, e que contou para mim também, porque eu estava há anos, não era dias e meses, eu estava há anos estudando e orando sobre isso. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Eu não estava brincando com Deus, irmãos. Eu estava estudando a palavra de Deus. Então o anjo diz: agora, a partir do verso 9, eu vou começar a explicar, mas eu vou explicar respeitando a sequência. Primeiro a besta do abismo, depois a besta do mar. Por isso, as primeiras 7 cabeças que vão aparecer é da besta do abismo, e depois as próximas 7 cabeças é da besta do mar. Então, presta atenção, verso 9, aqui há sentido, tem sabedoria. As 7 cabeças, 7 cabeças do dragão, são 7 montes. 7 montes de Roma, irmãos. Só tem uma cidade no mundo que é chamada cidade dos 7 montes. Isso eu já sabia. Isso a própria Bíblia Católica Jerusalém, lá no rodapé, lá no explica, diz, os 7 montes que estão aí são os montes de Roma. A própria Igreja Católica diz que os 7 montes aqui são os 7 montes de Roma, irmãos. Mas esses 7 montes de Roma estão sendo representados pelas 7 cabeças do dragão, não do papado. Não do papado. As 7 cabeças do dragão, que está carregando o papado, carregando a prostituta, representam os 7 montes. Na sequência agora, o verso 10 não vai falar do dragão, irmãos. Vai falar da besta que subiu do mar. É a sequência, é um mistério. E são também 7 reis. Então as 7 cabeças do dragão representam geograficamente a sede de Roma, a cidade dos 7 montes. E as 7 cabeças da besta que subiu do mar representam os reis que se assentam nesta sede. Reis de Roma. Não são da China, não, irmão. São reis de Roma. Porque o assunto aqui é Roma. Babilônia. Aqui não diz no verso 5, irmão. No verso 5 não diz: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia. Babilônia é um código que deve ser entendido por Roma. Se não tivesse sido escrito em código, o livro do Apocalipse não existiria hoje para você estudar, já teria sido destruído. Por isso foi escrito em código. Quando você lê Babilônia, entenda como sendo Roma. E tem gente que diz que não é Roma no capítulo 17, irmão. Mas que pode não ser Roma, se Babilônia é Roma? E as 7 cabeças do dragão indicam 7 montes de Roma. E as 7 cabeças da besta que subiu do mar indicam os 7 reis de Roma. É o contexto, tudo é Roma, irmãos. Está mostrando o mistério da grande Babilônia. É mistério, não é brincadeira não, irmãos. Não é a pessoa brincar de estudar a Bíblia, é estudar com jejum e oração, e disposto a pregar e colocar a cabeça para a guilhotina, irmãos. Porque quando você entende e prega, você coloca a sua cabeça na guilhotina. E Deus não dá entendimento para quem não está disposto a morrer por uma verdade que ele acredita. Deus só dá entendimento para quem estiver disposto a morrer por aquilo. Tem um preço, irmão. Conhecer a profecia custa alto. Custou para Jeremias,
custou para Isaías, custou para Ellen White, custa para qualquer um. Não é só para mim não, para qualquer um que quiser entender e pregar, tem um risco, tem um alto preço. Por isso, queridos, eu não tenho dúvida de que aqui está falando dos 7 montes de Roma e de 7 reis de Roma. A partir de quando? A partir de quando? O final do verso 8, irmãos, diz: admirarão a besta que era. Quando é que a besta que subiu do mar, o papado, existiu e cumpriu o seu papel com soberania, com supremacia, durante a Idade Média, 1260 anos. E a besta era 1260 anos. Os reis da terra dependiam do Papa para serem coroados, irmãos. Ele coroava quem ele queria. Até que chegou um baixinho invocado, chamado Napoleão Bonaparte, e tomou a coroa da mão do Papa e disse: não, não precisa não, eu mesmo me coroa. E ele mesmo colocou a coroa na cabeça dele. E foi esse Napoleão Bonaparte que mandou prender quem? O Papa, 1798. Então, ali acabou o período em que a besta que subiu do mar, o papado, era. E agora vem a outra frase, irmãos: já não é. De 1798 até 1929 foi um período em que não foi rei. O Papa não era rei não, o Papa era só um líder religioso. Mas agora no finalzinho do verso 8 diz: mas que virá. O papado voltou a ser rei em 1929. Voltou a ser rei. Então, queridos, agora de 1929 para frente, o Estado do Vaticano é um Estado, e o líder que está ali chama-se rei. Ele é um rei, homenageado como rei. E dizem, a profecia diz que são 7 reis. Do momento em que ele se tornou rei, seriam contados 7 cabeças. Papa Pio XI, primeira. Papa Pio XII, segunda. João 23, terceira. Certo? Pio XI, Pio XII, João 23. A quarta seria o quê? Papa Paulo VI. E a quinta seria João Paulo I. E a sexta seria João Paulo II, que durou 26 para 27 anos. E então a sétima foi Bento XVI, que durou um pouco de tempo e não morreu, renunciou e convidou outro para vir com ele. Vem cá, agora o negócio está difícil, nós precisamos ser 2 aqui, são 2 copilotos, porque agora o negócio, o vendaval é grande. Essa última fase, irmãos, do papado é complexa, porque é para acabar com o protestantismo, é para criar a nova ordem mundial, é para impor o decreto dominical. Por isso precisa de 2 copilotos ali. E se não forem 3, irmãos, porque se o Papa Francisco também renunciar, vocês vão ver 3 papas lá. Por que tanta gente, tanto Papa? Porque agora o negócio é guerra, agora é decreto de morte, agora é o tempo da grande angústia, qual nunca houve. A profecia está aberta, irmãos. Se o Bento morrer e se o Papa Francisco morrer, morre a 7ª cabeça. Mas enquanto um dos dois estiver vivo, a 7ª cabeça está viva. E se o Papa Francisco renunciar, entra outro na 7ª cabeça ainda. Ela só acaba quando os 2 morrerem. A profecia está aberta, irmãos. E a gente tem que, em vez de ficar falando é ou não é, a gente tem que ficar orando e falando: ora vem, Senhor, ora vem, Senhor, venha logo, Senhor. Tem gente que está orando para que demore. Não, mais 5 papas, mais 10. Irmãos, você ama Jesus e quer ir para o céu, ou você está feliz nessa terra? Não é nada de marcar data, irmãos, mas é dizer: cedo virá o meu
Senhor. E só depois, irmãos, só depois que o decreto dominical sair, então vai aparecer na terra Satanás personificando Cristo. Após o fechamento da porta da graça, irmãos, é Satanás que vai estar na terra personificando Cristo, dizendo: eu sou o Cristo. Ele vai descartar o papado. Por isso a profecia diz que o papado vai ser morto, queimado, e vão comer a sua carne, porque agora é o anticristo, é ele, Satanás, andando na terra dizendo: eu sou o Cristo. Ele não precisa mais do papado. Satanás usa e depois mata. Usou Judas e matou. Ele descarta, ele não é amigo de ninguém. Mas você e eu, meu querido irmão, somos vitoriosos, diz o capítulo 17, e eu quero terminar com isso, irmãos. Capítulo 17, verso 14. Capítulo 17, verso 14, quero terminar com este verso. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Quando é que o Cordeiro perdeu, irmãos? Nunca. Combater contra o Cordeiro é um fracasso, porque ele não perde nunca. Ele é o vitorioso. E quando é que você vai ser fracassado? Só se você abandonar o Cordeiro, meu irmão. Você só será um fracassado, um derrotado, se você abandonar o Cordeiro. Porque se você estiver escondido no Cordeiro, abrigado debaixo das asas da rocha eterna, nosso abrigo, você nunca será um fracassado. Porque a vitória do Cordeiro é sua, é minha. Por isso diz aqui: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E agora eu gosto desta última frase do verso 14, irmãos. Leiam comigo: vencerão com o Cordeiro os chamados eleitos e fiéis. Quem são os chamados eleitos e fiéis? Você escolhe ser deles ou não, irmão. Você escolhe ser daqueles de Daniel 12, os entendidos, que entendem a profecia, ou daqueles que preferem viver como se não estivéssemos ainda às portas, ouvindo os passos de um Deus que está voltando. Os eleitos e fiéis podemos ser nós. Eu escolhi ser eleito e fiel. Não é Deus que escolhe você ser eleito e fiel, você se escolhe. Entende? Você se escolhe. Jesus já morreu por você, mas você que escolhe abraçar Jesus. Eu termino dizendo que João, o discípulo amado, irmãos, é chamado de o discípulo amado. Mas ninguém chamava João de discípulo amado, não. Era ele que chamava ele mesmo de discípulo amado. Vocês sabiam disso? Leiam o Evangelho de João. É João que está escrevendo. E ele diz: e aquele outro discípulo, não é? O discípulo amado. Ele mesmo falando dele. E o outro que é o discípulo amado. Não era Jesus que falava na hora de dormir, assim, quando estavam dormindo debaixo das árvores? Não era Jesus que dizia: João, vem cá, deita aqui do meu lado, coloca. Não, Jesus não falava isso. Seria uma discriminação, irmão. Era João que se escolhia, irmãos. Era João que dizia: onde é que está Jesus deitado? Ali. Então, Pedro, sai daí, dá um ladinho aí, Pedro, dá um espaço. Poxa vida, tem tanto espaço. Sim, mas eu quero ficar pertinho de Jesus. Tá bom, então deita aí. Deitava a cabeça no peito de Jesus. É o único, irmão. Mas ele escolheu fazer isso. Por isso ele disse: eu vou ser o discípulo amado. Você pode escolher, meu irmão, ser eleito e fiel. Você pode escolher ser santo do Altíssimo. É uma escolha sua. Ó, Jesus, escreve aqui na minha testa: santidade ao Senhor. É uma escolha, é uma súplica. Você pede, você clama, você chora por isso. Eu não quero dinheiro, eu não quero riqueza, eu não quero nada, irmão. Eu quero a tua santidade. Escreve aqui: santidade ao Senhor. Eu quero ser o discípulo amado de Itabuna. Eu quero ser o discípulo amado da minha igreja. Ó, quando Jesus voltar, Ele vai olhar para você nos olhos e falar: eu te conheço. Finalmente agora nós estamos aqui juntos. Queridos, vai ser tão lindo esse dia, receber o abraço de Jesus.
Eu quero estar lá. Quantos querem estar lá? Quem querem ser eleitos e fiéis, amados do Senhor? Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado porque até aqui o Senhor nos conduziu. Amém. Nos sentimos como eleitos e amados, Pai. Amém. Não nos sentimos nem um pouco complexados, discriminados, não nos sentimos nem um pouco abandonados ou órfãos. Não, Senhor, nós nos sentimos privilegiados, entendidos, eleitos e fiéis e amados, porque em nome de Jesus escolhemos Jesus e queremos viver ou morrer por Jesus, Senhor. O Senhor é que sabe, se quiser que vivamos, viveremos por Jesus, se quiser que morramos, morreremos por Jesus, mas estaremos sempre com Jesus. Volte logo nos buscar e anota no livro da vida a decisão feita, as mãos levantadas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.